Olá, bom dia. Hoje é 29/1/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e você tenha vislumbres espirituais. Então, eu vou ler para você o que está escrito no livro de João. O livro de João é o quarto livro do Novo Testamento. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de uma tal maneira, o amor incondicional, que Ele ama todos e quer salvar todos. Os homossexuais, as lésbicas, os traficantes, os criminosos, os adúlteros, as adúlteras, todos, os bêbados, todos os seres humanos. É interessante que Ele quer salvar através da palavra e muita gente deixa de praticar isso quando crê. E quando o Espírito Santo convence quando quer. Então não é errado, então não fica com raiva, porque só vai deixar de fazer as coisas quem crê e quem seguir o Espírito Santo e quem for convencido por o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus não atrapalha ninguém, ela faz salvar. E quando salva um, é como se estivesse salvando não só um, mas vários. Então, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, a vontade de Deus é que as pessoas anunciem o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. O Evangelho é tão uma boa notícia, a palavra de Deus, que livra a gente de coisas ruins aqui na terra e da condenação eterna. Então Deus quer que o ser humano anuncie, Deus quer que uns anunciem, e todo aquele que crê pode anunciar, lógico, principalmente se estiver vivendo a palavra. E Deus quer que o ser humano ouça. Então Deus quer que o ser humano ouça. Nem todo mundo quer ouvir, nem todo mundo quer ler, nem todo mundo quer ouvir. Mas queira você, para poder você ser salvo. Então no versículo 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Marcos 16:15. Marcos 16:15. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, Deus quer que o ser humano cria e se batize para ser salvo. Então aqui eu vou mostrar Antigo Testamento, parte 2011, 1 Reis 22, versículo 9. A guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Olha que Deus não queria que Acabe fosse guerrear contra os sírios e Acabe morreu. Acabe era um dos reis que reinou lá em Samaria, em Israel. Então, a guerra contra os sírios e a morte de Acabe. Acabe morreu, porque Deus não queria que Acabe fosse. Deus já tinha dado uma palavra para Acabe que não iria castigar ele nos dias dele, mas sim nos dias do filho dele, iria vir um mal sobre a vida dele. Naquele tempo, quando o pai fazia uma coisa errada, sobrava por filho e por pai e por filho. Naquele tempo, era como se fosse um castigo para os descendentes. Hoje não, a salvação é individual. Infelizmente tem gente que faz o que é mal e os familiares que sofrem, né? Pai, às vezes mãe, às vezes amigos, irmãos, primos, filhos, infelizmente. Então aqui Acabe morreu. Acabe não era para ter ido, Acabe era para ter sido tocado no toque que o profeta disse, que ele iria cair se ele fosse. Então Acabe nem se tocou que o profeta queria salvar e que Deus estava dando a última chance a ele naquele tempo. Então creia no Novo Testamento, porque é a vontade do Senhor para te livrar do inferno, do Hades, do lago que arde com fogo e com enxofre. É isso. Então, 1 Reis 22:29. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. Eles subiram, foram. E Deus não queria que eles fossem. Eles foram. Tem coisas que Deus quer que você não faça, e tem coisas que não é bom você fazer. Principalmente coisas má. Tudo aquilo que é bom, se você fizer, é bom. Mas tudo aquilo que é mal, se você fizer, é mal. Então tem coisas que Deus quer que o ser humano não faça. E o que é isso? O mal. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Então ele disfarçou
e entrou na peleja, vestiu uma roupa, uma armadura que não era de rei. Todo rei que ia para a batalha, para a guerra, tinha que ir com as suas vestes diferentes de todo o seu exército, para que o outro rei visse. E tinha aquela coisa, que o rei era honra, o rei matar o outro rei, o príncipe matar o outro príncipe do exército inimigo. Estou falando no tempo bíblico, não agora. No tempo bíblico, na espada e na lança. Aí o que foi que Acabe fez? Ó, o profeta disse, ó. O que foi que o profeta disse? E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouve todos os povos, que era para poder Acabe desistir, não ir. Deus estava livrando, Acabe não quis. O Novo Testamento é Deus nos livrando da condenação eterna. Amém? Fique feliz, dê um glória a Deus e solte bastante foguete, porque Deus quer lhe salvar. Os ensinamentos, os mandamentos é para salvar o ser humano.